Do livro Pão Nosso, capítulo 139, A Posse do Reino, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 159. A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental. É medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é a alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Emmanuel. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, diante de uma lição das mais contundentes possíveis, acredito eu, até hoje estudada. O título colocado por Emmanuel, A Posse do Reino. Vejamos a simplicidade da colocação de suas palavras e a mensagem que ele passa. Que nós temos que conceber esta mensagem. Nós temos que trazer para nós, para que nós tenhamos esta mensagem em todos os momentos dos nossos dias. Em todos os momentos. Nós temos que lembrar desta mensagem. Vejamos. Então,
nesta primeira parte, onde ele intitulou A Posse do Reino, Emmanuel utilizou desta passagem evangélica Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22. E diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a mensagem enfatiza que foi confirmado os ânimos dos discípulos. Então aí você traz para você. Você está animado? Você está ciente? Você está com ensejo, querendo, né, desejando realmente ser chamado de discípulo? Então, se você está sendo exortado a permanecer na fé. Ou seja, está sendo convidado para que você, permanecendo na fé, e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, ou de Deus. Então, se você está com ânimo, se você permanecer na fé, e que venham as tribulações, porque o que nos importa é entrar no reino de Deus. Então, esta é a mensagem que nos passa Atos dos Apóstolos. Mas como se não bastasse esse entendimento, Emmanuel vai nos discorrer sobre essa mensagem. Então ele começa dizendo assim: o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. Olha, ele já faz uma afirmação muito interessante. Então, que o Evangelho não engana. O que significa o quê? É que os seus discípulos é que estão se auto-enganando. Perceberam? Então, se você faz uma interpretação de uma passagem evangélica de forma equivocada, perceba-se se você não está fazendo um auto-engano. Ou seja, você está querendo se enganar a respeito daquela passagem, querendo que ela se amolde ao seu modo de pensar, e não o contrário. Você que tem que se moldar a sua forma de pensar à passagem evangélica. Então, o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. Diz ainda, é vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Olha, ele é muito direto nas suas colocações, não há como ter dupla interpretação o que Emmanuel fala. Então, é vulgar, ou seja, acontece muito essa preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Esse pequeno parágrafo, ele nos remete naqueles tempos em que nós pagávamos, não é? Pagávamos aos religiosos para que nós pudéssemos tirar um tio, um pai, uma mãe que estava no purgatório ou mesmo no inferno, não é? Então, está muito claro. Talvez essas pessoas ainda tenham esta reminiscência desse passado e ainda quer continuar com isto, não é? O que não justifica, simplesmente explica, mas não justifica. Nesta outra parte, ele diz assim: não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Então ele também afirma, não será. Não será. Ao preço de muitas missas, muitos hinos e muitas sessões psíquicas. Então as missas, ele se refere à Igreja Católica, aos hinos aos evangélicos, e as sessões psíquicas, ele se reporta a nós espíritas. Ele colocou três tipos, não é?
de religiosidade. Muito bem. Então não será pelas missas, pelos hinos e muito menos pelas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Então não vai ser por isto, vou celebrar missa para o fulano. Você pode até celebrar a missa, você pode ter muito cântico, você pode ter muitas sessões psíquicas, mas isso não vai contar na sua aquisição de espiritualidade máxima, na sua subida como espírito eterno, não é? Na sua melhora interior. Isso não conta. No outro parágrafo, naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Então, ele fala que toda prática deve ser aproveitada por elemento de auxílio. Ou seja, as missas, os hinos, as sessões psíquicas ajudam, mas não é elemento decisivo. O elemento decisivo é: compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Então, o que importa mais é o esforço que cada criatura faz para ser uma pessoa melhor. No terceiro parágrafo, ele diz: a Boa Nova é o Evangelho de Jesus, não é? Não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Então vejamos. Então não existe indulgências. Indulgências é você fazer aquilo que foi dito anteriormente. Você comprar, não é? A indulgência. Ou seja, o pecado que você tem, então você vai comprar. E aí você vai ser uma pessoa melhor. Não existe isso. Não existe, não é? Em nenhuma doutrina. Embora tenha ainda, mas não façamos esse equívoco, não tenhamos esse equívoco em nossas vidas, não é? Porque o Evangelho de Jesus não distribui indulgência nenhuma, porque se ele distribuir indulgência para você, ele tem que distribuir para o outro. Que Deus é este? Não é? Então tem que ser para todos. Por que vai privilegiar certas criaturas? Não existe isso. E ele diz que a criatura encontra inúmeros caminhos para a sua ascensão espiritual. Ou seja, existem inúmeros caminhos. Você pode procurar todos eles, não é? Escolher um deles, se for o caso, mas nunca acreditar que você vai ter indulgência da Boa Nova. Nesta outra parte, diz assim: templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Então, templos temos diversas seitas, de diversas religiões. Nós temos instrutores que se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Então, todos eles estão aí preparados para mostrar para você o que é importante na vida. Contudo, isto é, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Então, para que você entre de posse dessa herança eterna, essa ascensão que você deve ter espiritualmente, vai se verificar através dos justos testemunhos seus. Você vai dar o justo testemunho. Então, o justo testemunho é você que faz. Não é seu irmão, não é sua irmã, não é seu pai, nem sua mãe. É você. E ele afirma ainda, isto não é acidental. Ou seja, não acontece por acaso, se você fizer ou não fizer, depende, não é. Ele está sendo incisivo. Ele ainda fala, a medida
desculpe, é medida lógica e necessária. Então, essa situação de você ter o seu testemunho pessoal no que você está fazendo para evoluir espiritualmente é uma medida lógica e necessária. E se você realmente perceber, é claro que é. É como eu disse, não há privilegiados. Se houvesse privilegiados, então Deus não existiria, não era Deus, não é mesmo? Ele continua dizendo, não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Olha, a palavra escopro significa uma ferramenta metálica. Então, ele diz assim, não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro. Isto é, todos os artistas que se propõem a fazer uma estátua, seja no bloco de mármore, não é como antigamente se fazia, ou de pedra, como Aleijadinho, em Minas Gerais, também fez, o chamado pedra-sabão, não é? Quando ele fazia raciocinando, pensando, não é? Como que ele ia fazer aquilo, cortando aos poucos, ali, talhando aquele mármore ou aquela pedra. Não era com golpes. Isto é, ele não pegava ali e saía cortando de qualquer jeito, não é? Batendo na pedra. Aliás, diga-se de passagem, perguntado certa vez por um grande escultor como que ele fazia aquilo, não é? Aquelas estátuas maravilhosas. Então ele disse o seguinte, olha, a figura está lá dentro da pedra. O que eu faço é só tirar as escamas, ou seja, só tirar o excesso que está em volta da figura. Então vejam bem, ele não fazia por acaso. Ele imaginava ali a figura dentro da pedra e ia tirando os excessos. Então ele não dava golpes, não é? Então não se improvisa, ou seja, não é do nada que você vai conseguir fazer uma estátua da noite para o dia, nada disto. E ainda ele diz, como não se colhe trigo sem campo lavrado. E é uma grande verdade. Parece simples, é simples, mas como que não se entende? Para colher é preciso o quê? Plantar, lavrar a terra, não é? Esperar a chuva, tirar a erva daninha, não é mesmo? Nesta outra parte, diz assim, não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Olha que coisa magnífica. Não poucos aprendizes, isto é, então são muitos de nós aprendizes do Evangelho, costumamos interpretar certa advertência do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. Então, muitos de nós ficamos lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, achando que o Evangelho está nos exortando ao sofrimento. Exortar significa nos levar ao sofrimento direto, que nós temos que sofrer sempre para poder ter a vida eterna. E não é nada disto, não é nada disto. O sofrimento, ele faz parte da caminhada evolutiva. Por isso que ele diz, no entanto, o que lhes parece obsessão pela dor, não é nada disso, não é nada obsessão pela dor. Aí que eu tenho que sofrer, né? Ninguém tem que sofrer. Então, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Então, a dor faz parte dessa evolução, é imperativo
da educação da alma para essa vida imperecível. Então, assim como nós colocamos aqui, Emmanuel colocou a respeito do Evangelho, que a exortação do sofrimento é um equívoco da nossa parte. Não tem nada disto. O sofrimento, ele é parte da nossa evolução. Por quê? Porque nós ainda estamos com muito orgulho. E aí ficamos em cima de uma atitude baseada no nosso orgulho. E não percebemos que é o orgulho que está falando mais alto. Então nós ficamos forçando a nossa vontade naquilo. Aí vem a dor. Aí vem a dor. Porque somente a dor para fazer com que nós possamos dar uma parada e refletir. Porque enquanto nós estivermos nessa questão de nós somos o melhor, que nós temos isso, nós temos aquilo, nós não evoluímos. Então, a obsessão pela dor não é nada disso. Ninguém quer sofrer por sofrer. Aliás, diga-se de passagem, permita-me falar numa história que aconteceu com Chico Xavier. Certa vez, uma senhora chegou até a ele para lhe dizer que o seu marido tinha desencarnado e que ela estava, de certa forma, aliviada, porque ela sofreu 40 anos juntamente com aquele homem, mas que agora ela estava liberta. Isto é como se ela estivesse livrada do seu karma, como muita gente também coloca essa palavra de forma equivocada. Então, quando ele colocou isto, naturalmente ela ficou esperando que ele falasse alguma coisa. E ele falou. E ele olhou para ela e falou assim: pois é, minha irmã, agora a senhora ore muito para vir com ele, para aprender a amá-lo. Ou seja, de forma carinhosa, mas verdadeira, Chico mostrou para ela que ela estava tendo um grande equívoco na vida dela, porque ela sofreu por sofrer. O homem era duro, era rude? Era. Mas ela sofreu e não aprendeu o quê? A amá-lo. Então, que ela venha numa próxima encarnação. Então, a dor ela é necessária, por quê? Porque nós não entendemos o motivo pelo qual ela está vindo. Então, toda vez que vier uma dor na sua vida, pare, pense e fale: bom, Deus é bom, misericordioso e justo, portanto está vindo essa dor. Por que está vindo essa dor? Essa dor está vindo para que eu possa refletir sobre minhas atitudes. Pronto. Simples. Não é simples? É simples assim. Se você fizer isso naturalmente, se você não fizer, vai continuar a dor. Continua Emmanuel: homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Emmanuel é realmente um poeta, não é? Procurando no dicionário, a palavra estuário é aquele local onde o rio encontra o mar. Olha que coisa bela, magnífica, não é? Então, digamos que o homem tem seu caminho, o caminho é o rio. Então ele está caminhando. Quando ele chega no mar, é quando ele encontra as energias divinas. Porque a estrada é estreita e quando chega no mar ela se abre. Aquela magnitude fabulosa, não é, de águas. Então, homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Entenda a tribulação não como dor, mas como oportunidades de crescimento. Porque dificuldades, tribulações, que são sinônimos,
que nós temos são oportunidades de crescimento para nós podermos ultrapassar aquela situação. E quando nós ultrapassamos, nós nos fortalecemos, não é assim? Emmanuel diz, personalidade sem luta, na crosta planetária, é alma estreita. Então, aquela criatura que não vai à luta, que não busca o melhor, não é? Em se melhorar, então é uma alma estreita. Isto é, não cresce. É uma evolução muito pequena na passagem aqui pelo mundo. Aqui na conclusão, Emmanuel diz assim, somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Olha, aqui sintetizou, na verdade, todo o conteúdo. Então, vamos explicar o que eu entendi. Ele diz assim, somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então, para que nós possamos evoluir espiritualmente, é necessário que nós trabalhemos, que nós possamos dar o nosso sacrifício, ultrapassar a dificuldade, o obstáculo, como elemento de progresso e superação. Então, tudo isto são elementos de autossuperação, que nós temos que nos autossuperar. Nós não temos que dizer, eu sou um coitadinho, como se Deus nos tivesse feitos inferiores aos outros. Nada disto. Não coloque isso na sua cabeça. Se alguém falou isto, esqueça isso. Tenha fé, perseverança e vá em frente. Porque é necessário que você cuide da sua evolução espiritual. Este é o motivo pelo qual estamos aqui encarnados. Aprendermos a amar. E para que possamos aprender a amar, nós temos que amar a nós mesmos. E para que nós possamos amar a nós mesmos, nós temos que fazer reflexões nas nossas atitudes, do que estamos fazendo para evoluir e sermos chamados realmente herdeiros de Deus. Foi muito bom estar com você. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.